E aí, tudo certo? Hoje a conversa é tranquila, mas cheia de significado. Seguimos com a interpretação dos sonhos de Freud. Deixa o like e se inscreva. Ok, bora lá. Hoje a gente vai mergulhar numa das partes mais fascinantes do trabalho do Freud: os símbolos nos sonhos. A ideia é que muitas vezes nossos sonhos não falam nossa língua do dia a dia, sabe? Eles usam uma espécie de código. E a nossa missão aqui é tentar decifrar um pouco desse idioma secreto com base nos textos que a gente tem em mãos. Exatamente. E o mais interessante é que, segundo o material, essa linguagem simbólica não é tipo exclusiva dos sonhos. Ela pertence a algo muito mais profundo que o Freud chama de imaginação inconsciente. E a gente encontra isso também no folclore, nos mitos, até em piadas populares. É uma linguagem, assim, universal e muito arcaica. Colega, o W. Steckel, que aparentemente tinha um talento especial para entender símbolos, quase por intuição. Mas o Freud, como cientista, ele fica com o pé atrás, certo? Totalmente. Ele compara a intuição do Steckel a um médico que diagnostica febre tifoide só pelo cheiro. Quer dizer, funciona para alguns, ele até admite isso, mas não é um método que se possa ensinar ou provar. Não é ciência, né? Não é. E essa distinção para ele é crucial. Freud busca um método que seja replicável. Ele observa que o simbolismo não é um sinal de doença, é uma capacidade humana. A grande sacada aqui é a ideia de que a relação simbólica é um resíduo de uma identidade antiga. Como assim, uma identidade antiga? O que hoje é um símbolo tipo uma serpente representando algo fálico, talvez, em tempos primordiais, fosse unido por uma identidade conceitual e linguística. A conexão era direta, não era simbólica, sabe? Eram quase a mesma coisa. Uau! Quer dizer então que essa linguagem dos sonhos é quase como um fóssil linguístico que todo mundo carrega. Exatamente isso. Um fóssil que não para de evoluir. Ele até menciona símbolos modernos para a época dele, como o dirigível, o Zeppelin. Ah, sim. O Zeppelin faz todo sentido. E aqui a coisa fica bem interessante. Porque se por um lado os símbolos parecem facilitar a tradução, tipo ter um dicionário de sonhos, por outro, Freud diz que eles também complicam. Como assim? A complicação surge porque a interpretação não pode ser mecânica, entende? O mesmo símbolo pode ter vários significados, como um ideograma chinês, que o sentido depende totalmente do contexto. E também porque às vezes, E às vezes um objeto no sonho deve ser interpretado no sentido literal. Um chapéu é só um chapéu e não um símbolo. então nada de um livro de sonhos definitivo que você abre e consulta. De jeito nenhum. Ele propõe uma técnica mista. Você usa as associações do próprio sonhador, mas quando elas falham, e isso acontece muito com símbolos, aí o intérprete entra com seu conhecimento. É uma dança, então, entre a experiência de quem sonha e o conhecimento do analista. Perfeito. E isso nos leva a uma outra ideia, a de sobreinterpretação. Por causa dessa polissemia, dessa variedade de sentidos, um único sonho pode representar, ao mesmo tempo, diversos desejos e pensamentos, às vezes até contraditórios. Faz sentido. Antes da gente entrar nos exemplos, que eu acho que é a parte mais divertida, são um lembrete. Para quem quiser se aprofundar e ter a obra completa em mãos, o link para comprar A Interpretação dos Sonhos está aqui na descrição, tá? Vale muito a pena. Agora a parte prática. Freud nos dá uma lista de símbolos recorrentes. É quase um guia de campo para o mundo dos sonhos. Por exemplo, imperador e imperatriz. Ele diz que quase sempre representam os pais, né? Sim, essa é uma das mais diretas. Reis e rainhas também. E a lista continua. A gente tem os símbolos masculinos, os fálicos, Ah, essa lista é famosa. basicamente objetos longos, como bengalas, guarda-chuvas, pelo ato de abrir, né? Facas, lanças e também armas e ferramentas em geral. Chapéus, gravatas, e ele coloca até máquinas complicadas. E os símbolos femininos? Os genitais. São os recipientes. Caixas, armários, fornos. Também cavernas, navios. E no sonho ele fala que quartos, que em alemão é Zimmer, são frequentemente mulheres, que vem da gíria Frauenzimmer. Que interessante essa conexão com a língua alemã. E a chave que abre o quarto é um símbolo bem direto do ato sexual, né? Sim. E o próprio ato sexual, como aparece? Geralmente como movimento. Subir e descer escadas, escalar paredes,
atividades rítmicas. E a castração é um tema forte para ele. Fortíssimo. Sonhar com calvície, corte de cabelo, perda de dentes ou decapitação, tudo isso para ele apontava para a ansiedade de castração. É fascinante como coisas do dia a dia ganham essa carga simbólica tão intensa. O texto dá um exemplo incrível de um sonho de uma moça com agorafobia. Ah, sim, o sonho do chapéu. É um caso clássico. Ela sonha que usa um chapéu de palha com uma forma peculiar. A parte central para cima e as abas para baixo, e uma aba mais baixa que a outra. Exato. E a interpretação revela que o chapéu era uma representação perfeita dos genitais do marido dela, incluindo o detalhe de um testículo ser mais baixo que o outro, algo que ela confirma depois na análise. Nossa! E qual era a mensagem do sonho? O sonho dizia basicamente: se eu tenho um marido assim, tão bem dotado, não preciso desejar outros homens. A análise desse símbolo desvendou o núcleo do medo dela, da agorafobia. Que incrível! É uma análise muito profunda. Vamos olhar agora para a imagem que temos como fonte, o sonho da babá francesa. São 8 quadrinhos. A gente vê uma babá com uma criança, a criança começa a urinar e essa urina vira um rio. Exato. Depois um mar com barcos e navios, até que no último quadro, a babá acorda com a criança chorando. Exato. Esse é um exemplo perfeito de como o sonho trabalha para nos manter dormindo. É o que ele chama de guardião do sono. O estímulo real, que é a criança precisando de ajuda, é traduzido pelo sonho em imagens cada vez mais grandiosas. A urina vira um rio, um navio a vapor. Sim, o sonho está dizendo: calma, tá tudo bem, é só água, pode continuar dormindo. Apenas quando o estímulo, o choro, se torna forte demais é que ela acorda. O sonho falha na sua função, mas nos mostra como ele funciona. Entendi. O sonho tenta nos proteger da realidade para a gente continuar dormindo. E os sonhos de perder dentes? A crença popular diz que é morte na família, né? Mas para Freud a história é outra. Totalmente outra. Ele os conecta firmemente a desejos de masturbação da puberdade e a punição por isso, a castração, especialmente em homens. A análise de um sonho em que um homem voa e arranca 2 dentes revela uma confissão sobre masturbação. E, de novo, a língua alemã ajuda, né? Exato. A expressão popular em alemão, arrancaram de si mesmo, reforça essa conexão para ele. É impressionante. E outros sonhos típicos que ele menciona. Voar ou flutuar. Frequentemente ligados a sonhos de ereção, o pênis que desafia a gravidade, ou também a memórias da infância de brincadeiras de ser jogado para o alto, sabe? Sim, a sensação corporal. E cair. Cair. Para as mulheres, muitas vezes, simboliza ceder a uma tentação erótica, a mulher caída. E nadar? Pode ser uma repetição daquele prazer infantil de molhar a cama, uma memória enurética. Tudo volta para o corpo e para a infância. Sempre. E tem um ponto final importante que o texto levanta: o déjà vu em sonhos. Quando se sonha com um lugar com aquela certeza absoluta de eu já estive aqui antes. Sim, sei como é. Freud é categórico. Ele diz que esse lugar é sempre o órgão genital da mãe. Nossa, essa é forte. É. Ele diz que é o único lugar sobre o qual podemos afirmar isso com certeza absoluta. É um eco dessa verdade biológica. É uma afirmação bem freudiana, audaciosa e que te faz pensar. Aliás, ler essas análises direto da fonte é outra experiência. Mais uma vez, para quem se interessou, o link para o livro está na descrição. Vale a pena conferir. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Fica claro que, para o Freud, os sonhos falam uma linguagem visual, arcaica e que está super conectada à nossa história pessoal, principalmente às experiências do corpo e aos desejos da infância. Sim. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar hoje. Se essa linguagem simbólica é tão fundamental para o nosso inconsciente, como será que ela se manifesta hoje em dia num mundo saturado de imagens? Boa pergunta. Talvez os memes, os emojis, a forma como a gente se comunica visualmente nas redes sociais, talvez tudo isso seja uma espécie de continuação moderna dessa mesma gramática simbólica que Freud começou a decifrar há mais de um século. Nossa, faz todo sentido. Os memes como condensação,
os emojis como símbolos universais de emoção. Exato. Fica aí a reflexão. Foi muito bom ter você aqui. Se essa psicoleitura fez sentido para você, curta e se inscreva. Seguimos juntos. Um abraço e até mais.